Olá, muito boa tarde. Partir em missão. O desafio é colocado a quem vai para longe e àqueles que anunciam do outro lado da rua. Todos são lembrados no Dia Mundial das Missões, que a Igreja Católica assinala neste domingo. A relevância deste dia e os textos da Bíblia que são lidos nas missas que o celebram vão ser analisados pelos convidados do programa Eclésia, o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o cônego António Rego, jornalista. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Começamos por este Dia Mundial das Missões, cônego Rego, quem anuncia, onde e de que forma, sobretudo, é lembrado depois nestas celebrações? A Igreja já há muitos anos que tem este dia marcado como um dia de mobilização, no sentido de levar o Evangelho a todos os recantos da terra, com todos os meios. E nós muitas vezes interpretamos isso com ir à outra parte do mundo dizer o que nós sabemos e o que nós somos. O Papa Francisco, desta vez, pegando no tema da vida consagrada, diz que também é preciso ir lá aprender com os outros e partilhar com os outros, e, portanto, com um sentido... Isso na mensagem para este Dia Mundial das Missões. Na mensagem para este Dia Mundial das Missões. E depois diz o que parece já quase uma obsessão nele, que o Dia Mundial das Missões tem a ver com os pobres, com anunciar a libertação aos pobres, com anunciar o Evangelho aos que estão mais marginalizados, os que estão sós, os que estão doentes, os que não acreditam na vida, e que os consagrados, aqueles que têm a vida consagrada, devem voltar prioritariamente para os pobres o seu olhar na evangelização. E, portanto, enquadra a celebração deste Dia Mundial das Missões nessa perspectiva, que me parece muito interessante. Na Igreja, temos de dizer a verdade, acontecem muitas coisas. Acontece o Sínodo, acontece o Ano da Misericórdia, acontecem os movimentos todos que digamos, crepitam de iniciativas, e às vezes podemos perder-nos. Mas estes marcos, como o Dia Mundial das Missões, acho que são essenciais como estímulo para todos os cristãos, para mim também. E depois as leituras que são feitas, as preparações que muitas vezes são feitas para esse dia, os institutos missionários, a forma como preparam, penso que ajudam bastante a criar esta consciência. Nós, desculpem, já termino, nós em Portugal temos um historial riquíssimo de missão e temos de reconvertê-lo, até talvez sermos agora evangelizados por aqueles que venham. Portanto, este confronto de culturas até com os refugiados tem muito a ver. Diria uma palavra final, que é a nossa solidariedade e presença cristã com os cristãos que são perseguidos. A quem foi anunciada a alegria do Evangelho. Estou a pensar na Síria, por exemplo, de que nós sabemos relativamente pouco. Sabemos de Palmira e dos monumentos que são destruídos, mas sabemos pouco dos cristãos que são aniquilados. E por estes dias podemos estar a saber, ou ter relatos na primeira pessoa de quem vive na Síria, de iniciativas que também estão incluídas neste Dia Mundial das Missões. Padre João Lourenço, celebrar a missão ou assinalar a missão é procurar formas de dizer em cada tempo as palavras de Deus, as palavras da Bíblia? Eu diria, dentro do contexto da pergunta e retomando boa parte daquilo que o meu companheiro acaba de dizer, que este domingo, que é um domingo que marca, já o foi dito, o ritmo da vida da Igreja anual, o ritmo anual, creio que também tem um outro objetivo, que não é só o de levar, não é só um movimento para fora, é também o de consciencializar, através da vivência litúrgica, tudo quanto acontece na Igreja e principalmente os cristãos que celebram a sua fé. Portanto, há aqui, eu acho que ao falarmos de missão, talvez um bocadinho resultado daquilo que foram as experiências históricas e também aquilo do que é um bocadinho o pressing, a pressão deste anúncio, esquecemos de interpelar as comunidades, ou não, talvez não valorizemos tanto as comunidades, os movimentos, que muitas vezes estão mais centrados naquilo que é a propaganda dos seus ideais, que podem até ser bons, mas falta-lhes aqui uma certa centralidade desta que é a grande missão da Igreja. Não há Igreja sem missão. Mas não é simplesmente para levar, porque então é também para viver.
e viver nas comunidades, viver na Eucaristia, viver nos sacramentos, viver através dos movimentos. Portanto, bom será, e eu creio que este domingo contribui para isso, que todos os movimentos, sejam eles quais forem, as instituições, as congregações, etc., todos consciencializem que a forma de viver a sua fé é uma forma missionária. Que a forma de testemunhar a sua fé é um testemunho missionário. Que a forma da sua existência cristã é, se for, exatamente missionária. E por isso, este dinamismo de saída não significa, quer dizer, ir para longe. Quer dizer, deixar transparecer, para além das fronteiras materiais ou estruturais das instituições, deixar transparecer este empenho, este compromisso missionário de envolvimento na transformação da sociedade. É uma jornada que se assinala neste domingo, onde nas Eucaristias são lidos 3 textos que vamos analisar agora, desde logo o texto do Evangelho. Antes da análise, vamos ouvir esse texto que é lido nas Eucaristias deste domingo. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Mestre, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Jesus respondeu-lhes: Que quereis que vos faça? Eles responderam: Concede-nos que, na tua glória, nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam-lhe: Podemos. Então Jesus disse-lhes: Bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem está reservado. Os outros 10, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: Sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo. E quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos. Um texto, Padre João Lourenço, que vai muito ao encontro das mensagens que o Papa Francisco repete quando se dirige a todo o mundo. Eu creio que ele, antes de ir ao encontro das mensagens do Papa, é o testemunho e o sinal desta nova identidade, desta nova missão, desta nova forma de ser e de estar no mundo que Jesus propõe. Não é? E, portanto, O Papa Francisco vai ao encontro deste texto, não é? o Papa Mais ao contrário, Francisco não é? comunga deste texto, como todos nós devemos comungar, ele no exercício do ministério, nós também no exercício da nossa, no tempo da nossa vivência. Este texto do Evangelho, creio que é um dos textos que marca muito aquilo que são as propostas da experiência vivencial da fé que Jesus faz. E, mais do que isso, eu caracterizaria este texto com uma simples frase: como ser grande. O que é isto de ser grande? Nós temos paradigmas sociais, não é? Que são apresentados, quer, enfim, no mundo das artes, das letras, do espetáculo, nos flashes da sociedade, na comunicação social, nas olás, na vida política, etc. E aqui temos uma proposta como ser grande. E esta proposta como ser grande, para mim, é uma das melhores formas de identificar uma verdadeira evangelização. Quem já está evangelizado faz sua esta proposta. Quem ainda não está evangelizado ainda não percebe o que é esta proposta. Bem, este trecho acontece no caminho para Jerusalém, na viagem. Os apóstolos estão cheios de medo. Eu acho que estão a fazer já as últimas contas, como é que vai ficar, qual vai ser a sua colocação. Qual é o sucessor? E há aqui uma espécie de discurso à cúria, se me permita, com algum humor. Ou seja,
Cuidado os que querem estar no cristianismo por carreira, para subirem no prestígio social, ou para terem mais dinheiro, ou para influenciarem mais nos outros. Ao contrário, o vir para aqui é um serviço. E então Jesus troca aqui os números todos, o que baralha bastante também. O último é o primeiro. Nós viemos para servir e não para ser servidos. Portanto, há aqui um programa que Jesus deixa aos discípulos e aos apóstolos, mais particularmente, e nós vemos naquelas perguntas de Pedro, quase cria uma indemnização, e nós depois que largamos tudo, como é que vai ser, compreendemos que o que Jesus pede é este desprendimento e que, portanto, eles se esqueçam da carreira, dos títulos, das promoções, dos lugares, da intriga eclesiástica, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E é esse programa que ele tem para nós. Eu digo, parece que estou a brincar com as palavras, mas estou a sentir-me eu próprio incomodado, porque cada ser humano é passível desta ambição. As regras sociais são estas: subir na carreira, estar à frente do outro, passar, ultrapassar, vencer, esmagar, dominar. E Jesus diz, é o contrário, isto parece um absurdo, mas é o segredo e a proposta do seu reino, é começar por aqueles quem ele chamou para uma consagração mais completa. Mas será bom perceber que aquilo que Jesus propõe não impede de estar à frente do outro. O que ele propõe é um novo método para estar à frente do outro. Ele não diz, tu não tens de subir. Tu tens de subir, mas tens de subir com outra estratégia. E qual é a estratégia? A estratégia que é diferente. É a estratégia do serviço e não do poder. A estratégia de estar ao serviço de e não de dominar. Jesus não está contra o mando. Alguém tem de ordenar as coisas. Agora, o ordenar as coisas e o programá-las, o próprio Jesus também programou a sua própria vida e a Igreja teve de o fazer. Agora, não é dominando, é servindo. Nada te impede de ir à frente. O que não podes é ser opressor nesse ir à frente. Se tu primares por um serviço melhor aos outros, que não tem de ser com a excelência mundana de que hoje se falam, os serviços de excelência. Hoje, normalmente, os serviços de excelência é pôr os outros todos calados e explorá-los o mais possível, que são as técnicas de marketing. Dominar as pessoas, calando-as, não sei o que mais. Essa não é certamente a estratégia de Jesus, mas a estratégia de Jesus é fazer bem, é fazer o ótimo, mas fazer o ótimo neste espírito de serviço, de disponibilidade. Exato. De total dedicação. Que o Papa chamava o mundanismo, não é? Sim, exatamente. Olha, tem aí uma boa expressão. Agora estamos aqui diante de uma proposta que é exclusivamente religiosa, dirige-se à própria... É o segredo da organização social que aqui está em causa. Eu creio que isto se dirige ao poder, porque o poder muitas vezes tem como alvo subir, apenas subir e dominar, e não estar para servir. Portanto, ainda os políticos que estão agora aí, digamos, a organizar-se novamente, a sociedade que está a organizar-se, tem que ter presente este ideal. Eles estão para servir, não para se servir. Não para dominar, não para se exibir, não para se, digamos, proclamar a si próprios. Ou seja, isto não é exclusivo dos cristãos nem dos crentes. Isto não é apenas uma estratégia religiosa. Exatamente. Eu creio que isto é desmontar um pouco de que mandar é ser galo. Não. Ter o verdadeiro poder é a criação de um homem novo, de um espírito novo, capaz de abdicar de tudo aquilo que são formas e funções de opressão para dar espaço à partilha, à comunhão. E isso, naturalmente, dentro do judaísmo, e para o tempo de Jesus era importante, porque, de facto, estamos aqui diante de uma proposta que não se restringe, naturalmente, ao domínio do religioso. Eu diria, dirige-se ao domínio do humano. Quantas situações que não têm nada a ver com o religioso, nas empresas, nas famílias, nos grupos, nas sociedades, correm mal exatamente porque não está lá este espírito.
Se tivesse este espírito, provavelmente muitas dessas situações radicalmente melhoravam. E podemos talvez relacionar essa mensagem, este desafio, com o texto da primeira leitura que é escutado nas Eucaristias deste domingo, no livro de Isaías, no capítulo 53, do mesmo serviço de que se fala nesse texto, que o justo leva por diante de forma exemplar. Este texto da primeira leitura, este pequenino texto do quarto canto do servo de Yahvé, de Isaías, diz simplesmente que aquilo que muitas vezes ao nível social, que são as expressões da dor, do sofrimento, do fracasso, podem ser lidas à luz de outros critérios que não aqueles meramente mundanos. E que mesmo essas situações podem ser instrumentos de serviço, de comunhão. Não têm que ser simplesmente inscritos naquilo que nós normalmente chamamos o catálogo das tragédias, mas também o catálogo das redenções. E daí que aquele que serve tem esta disponibilidade de se dar, passando muitas vezes por estas situações, em função de alcançar um bem maior. E é nesse sentido que a própria figura do servo, é pena que este texto seja tão pequenino, eu sei que é prático para as leituras, faz as Eucaristias mais curtas, etc., e evita que as homilias sejam mais longas e que também se digam menos, porventura, seja mais breve naquilo que às vezes os comentários são. É pena que este texto seja, porque este texto é uma releitura já, eu diria quase, que nós fazemos à luz da pessoa de Jesus, relemos este texto e vemos que ele tem outro sentido, que está para além daquilo que poderia ser o trágico do Antigo Testamento. Padre Rego, o seu comentário. O meu comentário, este é o livro da consolação ao povo que está numa situação de escravidão, está na Babilónia, e tem alguém que lhe diz que aquele sofrimento acaba por ter um sentido porque se lhe vai seguir a libertação. E como diz o Padre João Lourenço, na realidade o texto não explica aqui tudo, mas tem este arranque que me parece bastante importante. E, portanto, toca depois na questão insolúvel e desgraçada do mal e do sofrimento. Que nós olhando para o mal e para o sofrimento no mundo, tanta gente que nós sabemos que, no fundo, não chega a Deus e acho que a objeção que tem é do mal existir, do sofrimento existir. E aqui é dada a volta, que até depois é explicada na carta aos Hebreus, que Jesus Cristo, assumindo isso, nos redime desse mal e nos liberta e nos faz ultrapassar esse próprio mal. Tudo isto para dizer que esta palavra de Deus vai alimentando. Tem 2000 e tal anos, vamos dizer assim, o Isaías é anterior, como sabemos, ao Novo Testamento, mas não muito, são 500 anos, mas tem uma atualidade imensa. E se nós quisermos, como cristãos, beber esta palavra e tocá-la nas nossas vidas pessoais, no nosso trabalho, na nossa vida comunitária, e quando nos bate à porta o medo, a solidão, a dor, o testemunho de outros sofrimentos no mundo a que nós nos sentimos também próximos e irmanados, nós vamos compreender que para mim, só a figura de Jesus, só a sua entrega, que não é uma entrega sacrificial por prazer, mas por redenção, é que acaba por projetar luz sobre essas trevas imensas que tantas vezes nos cobrem. E nesta análise que fazemos aos textos que se escutam nas missas de domingo, o Padre João Lourenço pediu análise à segunda leitura da Epístola aos Hebreus, no capítulo 4. É afirmado aí o humanismo, a humanidade e a divindade de Jesus? Eu não ia tão longe teologicamente. Também mas acho que esta leitura, toda a carta aos Hebreus, é uma carta fundamental para a teologia do Novo Testamento, a que nós nem sempre damos o real serviço. Ou seja, a carta aos Hebreus é uma leitura hermenêutica, ou seja, é já uma interpretação cristã de toda a tradição judaica veterotestamentária. E o que é que o autor da carta aos Hebreus foi buscar? Foi buscar códigos
personagens, paradigmas que ajudavam os crentes a ler agora a sua nova forma de vida. E um desses paradigmas era o culto. Porquê? Porque o culto encerrava muito daquilo que era a centralidade judaica. Aquelas teorias que colocam a centralidade do judaísmo na Torá, isso, para mim, é só pós-Jesus Cristo. Pós-destruição do templo. Porque antes, a centralidade do judaísmo estava no culto. Estava no templo, no culto, nas festas, nos sacrifícios, no sacerdócio, nas festas, na funcionalidade cultual. E aqui, de facto, a segunda parte da carta aos Hebreus faz exatamente uma leitura da pessoa de Jesus e das realidades cristãs que Jesus propõe em código veterotestamentário para que os cristãos que vêm do judaísmo sentem agora que tudo isso tinha um sentido diferente e o Novo Testamento vinha a realizar. E acredito, para dar a palavra ainda ao Padre Rego, que é também o sentido que tem nos dias de hoje. Completamente, porque acho que a figura de Jesus é que acaba, no fundo, de ser a chave de tudo isso. Há aqui um sentido da expiação também que nós muitas vezes negamos, achamos que é uma coisa que não tem sentido, mas de facto Jesus tomou sobre si tudo o que em nós era morte para o transformar em vida. Isso tem consequências no nosso cotidiano, nos testemunhos que nós recebemos e nas experiências que nós temos, que muitas vezes estão bloqueadas, sem saída, que acabam por ter aqui a sua resposta. Referências que temos nestes textos que se escutam nos Eucaristias de Domingo e que aqui analisaram. Agradeço-vos por isso, muito obrigado por terem estado neste programa. E terminamos com 2 convites. Um para fazer chegar aos convidados do programa Eclésia alguma questão que tenham surgido sobre os textos analisados, hoje ou outros. Basta que nos seja enviada uma mensagem para programa@eclesia.pt. Sugerimos também que mais logo, pelas 22h45, siga o programa Eclésia na Antena 1. Votos de boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.